Bom dia, amadas! Sejam muito bem-vindas a essa prática do dia de hoje. Hoje, dia 18/4/2024, a gente está fazendo, acho que a sétima prática de conexão com Deus. Eu queria trazer um pouquinho hoje sobre o porquê que a gente está aqui fazendo essas práticas, porquê que eu me disponho a estar aqui toda quinta-feira, às 8 da manhã, com público ou sem público, fazendo essas práticas. Primeiro porque eu já faço elas no meu dia a dia, eu já faço elas há bastante tempo, e realmente é o que tem me trazido cura, é o que tem me trazido alinhamento, é o que tem me trazido ampliação de consciência para que eu consiga perceber mais a minha essência, o meu corpo espiritual, do que as minhas programações. Na verdade, é perceber as minhas programações também mais de um lugar de mais luz, de mais consciência. O que que acontece no meu dia a dia, no nosso dia a dia? Eu trabalho com essa questão espiritual há muitos anos. Eu já nasci num ambiente que trabalhava com as energias, né? Tinha é, toda a parte mediúnica, que eu acho que é algo que eu relutei muito para falar, né? Essa parte mediúnica, eu fui médium, eu sou médium de incorporação há muito tempo, desde pequenininha, e falar disso abertamente é algo que não é ainda confortável para mim, talvez por um monte de crenças e pelo medo de ser rejeitada, pelo medo de ser rejeitada por outras pessoas. Eu comecei a entender a mediunidade de outra perspectiva, de outro ângulo, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu tive muitas questões que me tiravam do meu centro e tinha medo de ficar louca. Eu via cenas várias vezes de eu perdendo a consciência, eu olhava para o chão, eram uns paralelepípedos grandes e as realidades elas se misturavam. E eu tinha muito medo. O que eu mais pedia era equilíbrio na minha vida física, para eu viver e para eu fazer o que eu tinha que fazer aqui, que eu nem sabia o que que era, mas eu tinha uma, uma vontade no meu coração muito grande de fazer o que eu precisava de fazer. Eu só não sabia o que que era. E nem se eu ia ter condições para. Então eu pedia muito ajuda e eu pedia muito para não estar sozinha, porque eu via várias cenas de vários momentos que eu estive sozinha ao longo da minha existência. E eu não queria estar sozinha. Eu não queria fazer um trabalho espiritual sozinha. Eu não queria estar sem família. Então aquilo era muito importante para mim, era visceral mesmo. Então, no primeiro momento, o meu maior impulso era ter família, era ser mãe, ter filhos. Eu tenho uma natureza muito materna, muito maternal, né? Então, quem me conhece sabe, eu tenho essa facilidade de acolher, de escutar coisas muito que as pessoas vão achar muito complexas e que para mim eu vejo ali um ser humano falando de uma dor, de uma questão. Eu realmente não entro no padrão de julgamento aí. Eu tenho essa facilidade que já vem, né, das minhas memórias, de tudo que eu já trabalhei. E nessa época a mediunidade era algo que tinha que ser trabalhado no templo, né? No centro espírita, no local ali para você incorporar, tinha que incorporar para poder equilibrar o campo mediúnico para você poder ficar bem. E isso é uma coisa que ainda mexe muito comigo, porque eu fui muitas vezes para esse lugar. E eu sentia cansaço, eu sentia esgotamento físico, eu sentia ainda mais questões, né? Era um tempo que a mediunidade estava muito aberta, o campo de visão estava muito aberta, então eu confundia muitas coisas, é como se eu vivesse em várias realidades ao mesmo tempo. E isso não melhorava, isso piorava quando eu ia para o templo incorporar. Mas eu amava aquele lugar de servir. Eu amava aquele lugar. Eu amava sentir esse mundo mais sutil. E eu usava muito a escrita, e eu uso até hoje. A escrita foi um grande refúgio para mim. E escrever para mim era dar foco àquele mundo todo, aquele emaranhado emocional que eu sentia. A escrita me ajudava a canalizar e a dar foco ali, fazer sentido, né? A equilibrar. E ao longo dessa vida, de ir para o templo incorporar, gratidão, né? Também a esse momento foram momentos de muito aprendizado e de aprendizado a lidar com esse mundo sutil, com essas percepções todas no meu corpo. Foi um momento de muito aprendizado mesmo. Mas eu percebi que eu precisava também de um amadurecimento emocional
Eu lembro que tinha uma psicóloga chamada Maria Luísa, eu nunca esqueci. Essa psicóloga, ela tava, ela trabalhava num hospital, numa hospital público de Planaltina, onde eu morava, e ela fazia, tinha uma cabaninha, tinha uma roda, assim, um círculo, e ela fazia ali alguns encontros para auxiliar as pessoas a entenderem as suas emoções. E ela usava um livro da Louise Hay, foi quando eu comecei a ler a Louise Hay nessa época, e ela falava sobre as emoções. Então, o que que era o medo? O que que era sentir medo? O que que era raiva? O que que era sentir raiva? O que que era a, a plenitude, né? O que que era a alegria, o que que era a vergonha. E aí eu comecei a dar nome para as coisas. Eu percebi que eu era muito sentir, mas eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Então era como se fosse um rio desgovernado, saía sentindo, assim, eu ainda me sinto assim às vezes, né? Tem horas que eu ainda entro nesse lugar, só que hoje com muito mais consciência e maturidade. E aí eu fui entendendo quais eram as emoções que eu estava sentindo. Eu comecei, tá, então isso é medo. Eu lembro de uma que eu nunca esqueci, o que era mágoa. Eu nunca esqueci, que ela falava que a mágoa era quando você perdeu a confiança em alguém. Então, você confiou num amigo e ele te traiu, aí você, aquela sensação de ele ter te traído, de você ter confiado nele, ele ter te traído, gerava uma mágoa, era um ressentimento. E o ressentimento, ele fazia você ressentir, ele fazia você ficar reproduzindo aquela cena várias vezes na sua mente. Então, quando você está magoado com alguém, quando você está ressentido, uma das características é essa, você fica reproduzindo aquela cena e trazendo mais daquilo para a sua vida. Enquanto você não consegue aceitar aquilo que aconteceu e aprender o que precisa de ser aprendido. E aquilo fez tanto sentido para mim, eu fui vendo tanto que eu tinha ressentimentos e que eu nem sabia que aquilo era ressentimento. E ali foi o começo de uma cura emocional, de um alinhamento emocional comigo mesma, de começar a me estudar, de começar a entender o que eu estava sentindo e desfocar um pouco desse espiritual. Porque tinha o espiritual junto, mas tinha muitas questões ali da Lívia que estava em amadurecimento psíquico mesmo, amadurecimento emocional, amadurecimento físico. Eu era uma garota nessa época de 13, 14, 15 anos, mais ou menos. E um emaranhado de sentir, uma vontade de ser missionária, de ajudar, de contribuir com o mundo, assim, eu já nasci assim. Eu já nasci com essa vontade de querer fazer o bem, de querer ajudar o outro, de querer servir, de querer acolher, né? É da minha natureza, isso é muito forte em mim. Eu não sei por que eu tô muito emocionada. Acho que eu vou falando, eu vou lembrando. Acho que é porque eu tô trabalhando muito essas questões. E falar desse lugar, ele é um lugar muito sensível, muito importante para mim, né? Ali eu comecei a perceber que não era só o espiritual, que não era só ir pro templo incorporar, né? Não ia adiantar, não ia resolver, não ia me dar equilíbrio, que o que eu mais queria era equilíbrio, temperança para eu poder servir, para eu poder fazer aquilo que eu vim fazer, né? E aí eu fui descobrindo no meio do caminho também que tinham muitos padrões mentais, a Louise Hay me ajudou muito com isso. Existiam muitos padrões mentais, aí eu fui para o corpo mental, tá vendo? A vida foi me trabalhando assim, foi vindo, né, as lições, agora eu tô juntando tudo. Então tinha muito ali no corpo mental de crenças também, o que podia e o que não podia, o que era certo e o que não era certo, né? O ir por templo incorporar era uma crença. Era uma crença que sim, era importante para trabalhar o corpo espiritual, mas aquilo não trabalhava o meu campo emocional, não trabalhava o meu amadurecimento mental. Ele trabalhava só essa questão da habilidade com o sentir e a capacidade psíquica ali. Isso ajudou bastante. Mas tinha outras partes também. Então, eu fui lidar com vários padrões, entender, né, o que que eu era, quem eu era, o que que eu estava pensando. E eu lembro de alguns livros nessa época que me ajudaram bastante. Eu não lembro o nome de todos. Eu lembro de um que era sobre autoestima, que era uma lista de várias perguntas e a gente ia respondendo. Aquele livro, assim, ele mudou minha vida na época. Eu não lembro o nome. Eu lembro uma colega minha, Lísia, que ela me emprestou esse livro e eu fiz ele todinho. Eu escrevi um caderno inteiro a partir desse livro, assim, de escrevendo quem eu era, o que eu sentia, o que eu gostava, o que eu estava pensando. Isso me ajudou muito na época, me ajudou muito. Eu comecei a trabalhar ali o campo mental. E depois veio um segundo momento na minha vida que eu saí um pouco desse cenário do espiritual e fui para o cenário físico. Foi quando eu comecei a faculdade e larguei a faculdade. Eu
não queria ficar, eu sentia aquele ambiente muito hostil, não tinha nada a ver comigo. Eu sempre fui muito inteligente na escola, eu sempre fui muito rápida, eu sempre gostei muito de escrever, mas eu não gostava daquele ambiente escolar, aquilo não fazia sentido, era muito opressor para mim naquela época e eu estava num momento de muita intensidade ainda, energética, espiritual, emocional. Então eu queria ser missionária, queria casar, ter filho e ser missionária, era isso que eu queria. E eu não aceitava muito isso, porque isso não fazia muito sentido, não combinava. O que eu gostava não combinava com a realidade. O que eu escutava era que eu precisava de ter um emprego, que eu precisava de ter um salário, que eu precisava de ter condições físicas para eu poder fazer aquilo que eu gostava. E aí o que eu gostava era um pouco desqualificado. Eu fui entendendo assim. Eu acho que as pessoas ao meu redor não era essa a intenção delas, mas eu fui entendendo assim que o que eu gostava não fazia sentido, que o que eu gostava não podia, que o que eu gostava não valia a pena, ou que eu não estava pronta para aquilo que eu gostava. Eu não estava suficiente para aquilo que eu gostava. E, e esse eu gostava foi ficando abafado e eu fui indo para aquilo que precisava de ser feito. E essa frase me ficou muito forte, uma frase do meu pai, fazer o que é preciso ser feito. Me ajudou muito, porque me deu centramento na vida, para eu não ficar muito vagando ali só no emocional, no mental e nesse desejo de ser missionário. E eu lembro que eu larguei a faculdade, eu fui na época para o Trigueirinho, uma comunidade que tem em Minas, maravilhoso. O Trigueirinho traz muitos ensinamentos, ele tem quatro, na época ele tinha 4 chakras lá, eu não sei como é que tá hoje, mas eu fui para lá, passei alguns dias e foi assim um estrondo, assim, eu lembro que eu quebrei um vidro, assim, com a cabeça, assim, um negócio, foi um choque energético muito grande. E ali eu entendi que eu precisava de voltar para a vida normal. Não era, ainda não estava no momento, né? Eu não vim para me isolar ou para ficar num trabalho isolado. Eu precisava de voltar para a vida normal. E eu voltei para a faculdade, terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu já passei no concurso do Ministério da Educação. E no concurso do Ministério da Educação, eu lembro que eu foi um universo novo e eu me entreguei total, porque eu entendi que eu precisava de fazer aquilo, que aquilo fazia parte da minha missão, daquilo que eu tinha que entregar, de alguma forma, eu ali coloquei para mim mesmo que eu ia fazer tudo o que me fosse determinado. Foi um exercício realmente de rendição, porque por mim mesmo eu não iria. E não fazia sentido. Para mim, o fazer dinheiro, ter um salário, ter uma vida material equilibrada, isso para mim não fazia o menor sentido. É claro que isso faz sentido, mas para mim não fazia o menor sentido. Eu queria auxiliar as pessoas, eu queria ser missionária, eu queria conversar com Deus, era isso que eu queria. Acho que eu tenho uma influência muito grande da cultura indiana. Nessa época eu li o livro do Yogananda, ele chegou para mim muito forte e foi quando eu comecei a ter mais contato ali com o Yogananda. Bom, fui pro MEC, aí eu fui para a vida normal, trabalhar a vida física, o dinheiro, a matéria, aprendi uma série de habilidades de gestão, de financeiro, de planejamento, de rotinas. Aprendi muita coisa. Comecei a viajar, viajei o Brasil todo nessa época com o programa na época de expansão das universidades federais. Fiz mestrado, fiz doutorado, casei, tive filhos. Tudo foram assim, foi um período de 7 anos, foi 7 anos foi mais que 7 anos, foi um período acho que de 14 anos, mais ou menos. Foram 2 setênios aí, né? Mais ou menos. E aí, de repente, em 2017, começaram a ter novamente uma série de questões. E aí veio de novo o emocional, veio o mental, veio um bando de conflitos que aí trouxe de volta essa Lívia, a curadora, a Lívia sensitiva, a Lívia missionária. Aquele lugar ali ficou pequeno. É como se eu tivesse tentado exercer a minha missão, o que eu queria fazer eu tentei exercer ali nos projetos que tinha, nos projetos educacionais, o ser professora ou não ser professora, e fui professora substituta, fiz vários projetos, escrevi várias coisas, artigos, capítulos de livros, fui para congresso internacional, mas nada supria, nada tinha, parece que não era ainda aquilo. E eu escutava muito, você precisa de ser professora. E a docência eu gosto, eu amo a sala de aula, eu amo estar com os alunos, eu amo estar nesse espaço de aprendizado, eu amo a escola. Mas ali tinha alguma coisa que não combinava, porque precisava de incluir a espiritualidade.
E eu lembro que num concurso que eu fiz, no último concurso, eu estava em primeiro lugar, e eu passei na última prova eu fiquei com 1º. Eu fui reprovado por 1º na prova da entrevista. E aquilo me deu um alívio muito grande, que eu falei, uau, então não é eu que não quero. Não é eu que estou com medo, não é eu que estou fugindo. Porque eu tinha umas dúvidas muito grandes se era eu que estava fugindo desse lugar. E aí, uau! Aí foi quando eu comecei os cursos, eu já tinha começado alguns cursos, a Elaine Orives me ajudou muito nessa época, eu comecei com a técnica Hertz dela em 2017, e me ajudou muito a me centrar, ajudou muito a ir para um lugar de mais equilíbrio em todas as áreas. E 2020, mais ou menos, foi quando eu comecei a ter contato com as práticas que eu uso hoje, né? O mapa de nascimento, a análise existencial, o meu chamado divino. A Tassi me muniu de várias ferramentas e de possibilidades, e foi ali que eu entendi, que eu comecei a entender quem era a Lívia e como unir todas essas partes. A Lívia nesse lado espiritual, a Lívia sábia, a Lívia que canaliza, a Lívia que sente as energias, a Lívia que traz recados do alto, a Lívia que é transmutadora de sombras, a Lívia que é curadora. Com a Lívia que é professora, que está numa instituição pública, que traz esse lado, toda essa competência em várias áreas que foram trabalhadas ao longo desses anos, como gestora pública, como coordenadora, como servidora ali da universidade e do Ministério da Educação. E a Lívia, que é sonhadora, que é missionária, que quer fazer o bem, que quer cumprir o seu propósito aqui. Ali começaram a ficar claro várias coisas. Ali começou, foi um processo assim de conexão com várias das minhas partes. E eu entendi qual era o meu propósito existencial. Eu entendi uma configuração ali de energias que tem a ver com esse campo da espiritualidade e tem a ver com o campo da matéria. Na verdade, eu tenho muito forte essa força de unir espírito e matéria, espiritualidade na prática, unir o propósito, o trabalho e o propósito, unir o dinheiro e o significado, unir o masculino e o feminino. E a minha vida é sempre uma vida de integração, porque ela tem a ver com uma missão, com um propósito que é espiritual, é onde tudo se integra. E o amor, ele é a cola do mundo, ele é onde tudo faz sentido, onde eu consigo acolher todas as partes, viver por inteiro. Viver por inteiro significa estar inteiro ali com todas as suas partes vivendo juntas. E aí você tem uma parte que é mais sábia, que ela precisa de estar no comando, então eu preciso de aprender a me conectar com ela no dia a dia e dar voz para ela, olhando para essa parte que é física, que é emocional, que é mental, que é criança ainda, olhando para todo esse inconsciente, as questões que estão vindo ali, sempre com humildade, humildade para perceber, para me conectar e deixar o meu chefe aqui maior, a minha essência guiar, e humildade para reconhecer a minha condição de humana aqui, mas humana que é divina, que é criada por um ser divino. Então, é um processo de integração em todas as partes. Isso é muito profundo. Acho que eu tenho que fazer um vídeo só sobre isso. E o processo da análise existencial, que é o que eu oferto hoje no Ilumine-se, ele mudou a minha perspectiva. Ele trouxe para mim de volta a Lívia curadora. Ele trouxe de mim de volta o meu propósito. Ele começou a fazer sentido tudo, toda a minha existência e toda a minha história de vida. E ali começou um processo de expansão de ser quem eu sou. E 3 anos eu estou nesse processo mais consciente, e muitas consciências vêm se dando a partir do meu movimento no mundo. E aí eu entendi que o autoconhecimento, ele vai além desses processos. A gente faz um processo, o Ilumine-se, ele é um processo divino. Ele é um processo canalizado, e ele traz um conjunto de ferramentas que elas vão dando sentido para a sua existência. É um processo de se conectar com você, com a sua personalidade aqui e com a sua identidade divina. Então, o processo de integração dessas duas partes para que você seja aqui por inteiro. É um processo de ampliação de amor por você, pela sua existência, pela sua entrega, pela sua missão espiritual. Então, ele é muito poderoso, porque ele abre várias frentes
no seu campo para você assumir quem você é, a sua parte luz, a sua parte sombra, a sua parte espírito, a sua parte matéria, e caminhar no mundo na direção daquilo que você veio entregar. Então, clareza daquilo que você veio entregar. Tudo começa a fazer sentido em várias dimensões. Uau, que lindo que foi isso! Foi uma costura na minha alma, assim, muito bonita. E eu me apaixonei muito por esse processo. Eu tenho uma facilidade para fazer ele muito grande, porque eu acho que, de alguma forma, isso já estava escrito na minha alma, né? Mapa de nascimento. Quando eu pego o mapa de alguém, é muito fácil para mim decifrar o mapa, entender qual que é a perspectiva daquela pessoa aqui na existência. E aí a gente começa a se conectar. Só que tem um processo que é maior ainda, que é maior não, que é contínuo. Existe essa conexão e esse alinhamento que desce, baixa muito, diminui muito a força dos blocos emocionais de dor, diminui muito a força do seu ego e ajuda o seu ego a se render para o seu divino e te dá clareza existencial, para que você possa seguir o movimento alinhado com aquilo que faz parte do seu coração. E aí tem um movimento de caminhar alinhado à sua essência. E aí a gente precisa de, além do autoconhecimento, um termo que eu ouvi do Murilo Gun agora, no Stories que ele colocou, a autoconsciência, que é o que eu sempre fiz, o que sempre fez sentido para mim. E eu acho que muitas das pessoas que eu atendo, e muitas das minhas colegas, e muitas das pessoas que eu convivo, eles têm duas coisas que eu desenvolvi ao longo da minha existência, que eu sinto que eu posso auxiliar muito, e que muitas vezes eu até não sei como fazer isso. Mas primeiro é um processo de saber lidar com uma mediunidade, com uma capacidade psíquica que está sem reconhecimento e sem saber como lidar com aquilo. Muitas vezes por crenças, muitas vezes por falta mesmo de conhecimento. Como eu trabalhei com isso desde pequenininha, para mim é mais fácil entender um pouco esse campo energético, deixar vir, deixar sair, né? Passar pelo meu corpo, transmutar energias. Eu aprendi a fazer isso. E isso para mim é talvez mais simples hoje, porque eu já vivi muitos perrengues aqui. E eu tive que aprender, porque eu era um mar de emoções e de sentir. E eu tinha muito medo de ver coisa. Até hoje eu tenho um pouco de medo ainda não tô assim. Eu lembro algumas vezes que eu comecei um processo de saída do corpo, meio que involuntário, que é o processo de projeção astral. Eu senti muito medo, muito medo. Recentemente isso ocorreu de novo e eu ainda sinto medo. Ainda não consigo me entregar para esse processo com facilidade. Mas essa última experiência, eu me entreguei um pouco mais. Mas ainda é algo que me incomoda. Eu até. Ui. Então, assim, como auxiliar pessoas que chegam com essa mediunidade muito descontrolada, que nem sabem que são médiums, que não sabem como lidar com esse campo sensitivo, como aprender a lidar com isso na prática? Isso é um ponto que eu aprendi ao longo da minha existência. Outro ponto é aprender a fazer a gestão emocional. Nesse espiritual, está contido o emocional. O medo, a culpa, eles são emoções que abrem muito o seu campo para entrada de energias que você não controla, para energias que não estão num padrão vibratório elevado, porque seu padrão abaixa muito. E quando eu aprendi isso, aí quando eu tô com muito medo, eu já começo a fazer práticas para liberar um pouco daquele medo. Porque eu liberando aquele medo, eu elevo a minha frequência. E aí eu deixo de ser refém de algumas perspectivas, de alguns seres, de algumas energias que ficam. E deixo de culpar o outro, porque o outro é que é tóxico, que traz para mim uma série de coisas que eu sinto no meu corpo, né? Então, essa gestão emocional e espiritual do seu campo, energética, sutil, isso é uma coisa. E outro ponto é o aprofundamento no sentir a força do seu corpo espiritual e se render a ela. Então, são dois movimentos que é um movimento de ampliação desse autoconhecimento no dia a dia e de aprofundamento no viver a sua essência, no viver o seu corpo espiritual. E aí, quando eu vou para esse lugar, eu começo a me render de fato ao divino em mim. E começo a me render de fato à percepção do amor que eu sempre falo. Para eu perceber o amor, para eu perceber o meu corpo espiritual, eu preciso fazer a gestão emocional e essa gestão espiritual energética, porque senão eu não consigo. O meu coração, ele está comprometido com essas frequências de medo, de inquietação, de ansiedade.
E o meu coração ele vai sentir tudo, né? Ontem eu estava numa sessão com uma amiga minha e ela falou assim: para sentir. Eu falei: eu tenho que parar, respirar, me concentrar, elevar a minha frequência, porque senão eu sinto tudo. Eu vou sentir o medo, eu vou sentir a ansiedade. Então eu vou receber conselhos que são do meu mental ali inferior, ou que são de personalidades que estão ali ao meu redor e que estão numa frequência mais baixa. Então eu preciso de aprender a elevar a minha frequência, a me conectar